Olá a todos, a paz do Senhor. No vídeo de hoje, nós vamos fazer uma oração sobre a mulher virtuosa. Uma oração para que nós possamos nos tornar essas mulheres, né, de virtude. Como a gente tem alguns exemplos na Bíblia, né, de mulheres que serviram a Jesus, por exemplo. O exemplo de Dorcas, né, que era uma mulher tão amada que quando ela morreu, as mulheres choraram e clamaram a Pedro para que ele fosse lá e fizesse algo, porque ela era uma mulher que fazia roupas e abençoava as pessoas. Era uma mulher conhecida na comunidade dela, conhecida pelas suas boas obras. Que nós possamos ser mulheres, eh, como Madalena e outras mulheres que serviam a Jesus, as mulheres que serviam a Jesus com as suas fazendas, né, com os seus recursos, sustentando o ministério dele. Que nós possamos ser mulheres valentes como Débora, mulheres sábias, como Abigail, que quando viu que a família dela estava em perigo por causa do marido dela, que era um homem ignorante, grosso, ela foi lá e falou com Davi, enviou dádivas e clamou, e por causa dela, toda aquela comunidade ali, daquela mulher, da família dela, foi salva. Então, que nós possamos ser mulheres como essas mulheres da Bíblia, como Ruth, por exemplo, que amou a sogra dela, Noemi, amou tanto que quando ela ficou viúva, a órfã, né, também ficou viúva, os dois filhos de Noemi morreram, o marido de Noemi morreu, morreu a família, ficou só as mulheres. E Noemi deixou aqui as duas noras, né? Não, vocês vão para casa de vocês, vocês são viúvas, vocês não têm filhos, eu vou para o meu povo e vocês vão cuidar da vida de vocês. Órfã foi cuidar da vida dela. Mas Ruth falou não, ela amava a sogra. Era uma mulher especial, era uma mulher virtuosa. Que nós possamos ser como Noemi também. Tão querida, tão amorosa, que naquela situação de abandono, que havia toda a possibilidade para Ruth ir embora, cuidar da própria vida. Não, eu vou ficar com ela. O seu Deus é o meu Deus. O teu povo é o meu povo. Que nós possamos ser mulheres assim, de exemplo. E essa história é tão maravilhosa, né? A história de Ruth, que ela foi com a sogra. Ela foi com a sogra. E foi até lá catar as espigas, né, aquilo que sobrava da colheita, porque dentro da cultura judaica havia esse princípio, que não se colhesse tudo, deixasse um pouco para os pobres. E naquele local ali, de vergonha, né? De humilhação, porque tinha que catar aquilo que sobrava. Ruth teve um encontro com o remidor, que foi Boaz, que era alguém da família, que pela tradição haveria um remidor, então ele poderia se casar para gerar a descendência, né, dos filhos ali do filho de Noemi que havia morrido e assim dar continuidade àquela família, resgatar os bens de Noemi também. Então, assim, a história daquela mulher foi totalmente mudada. Por quê? Porque ela conheceu uma mulher virtuosa, que era Noemi, e porque ela também soube ser uma mulher virtuosa. Ela ouviu as palavras de Noemi, da sua sogra, e ela pôde agir da maneira correta para conseguir aquela bênção, aquela vitória de ter aquele remidor na sua vida. Então a vida de Ruth mudou. Isso é tão maravilhoso, irmãos. Isso é tão maravilhoso, minhas irmãs. E eu glorifico a Deus, né? Pela palavra dele, pelos ensinamentos da palavra do Senhor. Então, a nossa oração hoje vai ser uma oração para que nós possamos ser mulheres virtuosas, mulheres segundo o coração de Deus, mulheres que vivam uma vida não em proveito próprio, porque, como diz aqui no livro de Provérbios 31, a beleza, isso tudo vai passar, né? Um dia a gente é jovenzinha, quando você olha, eu tô com 15 anos agora eu já tô com 50 e tantos, né? Então, a juventude, a beleza, isso é uma coisa passageira, mas o que que vai ficar pra gente? O que que vai ficar de legado? Que legado você vai construir? Então, que nós mulheres de Deus sejamos mulheres que realmente deixem um legado, que nós possamos ser como Noemi,
que ensinou algo muito precioso para Ruth. A Ruth encontrou a salvação e encontrou uma perspectiva de vida, porque ela estava sem perspectiva, sem esperança, mas ela achou uma nova perspectiva. E ela foi uma mulher feliz, né? Uma mulher ali que teve uma sua família junto com a sua sogra, e a sua sogra criou aquela criança como se fosse filho. Então foi uma maravilha muito grande que aconteceu, por quê? Porque elas se portaram com virtude. Então a nossa oração é uma oração para que nós possamos ser esse tipo de mulher. Como diz em Provérbios 31, versículo 10, diz assim: mulher virtuosa, quem a achará? Então vamos orar agora, pedindo ao Senhor que nós possamos ser encontradas, achadas como uma mulher virtuosa. Que a sociedade, os nossos entes queridos, eles possam nos ver como essa mulher de virtude. Senhor, perdoa as nossas fraquezas e os nossos pecados. Tem misericórdia de nós e nos ensina, meu Deus, a sermos mulheres virtuosas, que possamos ser mulheres de confiança aos nossos familiares, que nós possamos fazer o bem a todos, por todos os dias das nossas vidas, Senhor. Que o trabalho seja para nós algo feito de boa vontade, para que o pão de cada dia não falte para nós e para nossa família. Ensina-nos, Senhor, a sermos mulheres que administramos bem os recursos que o Senhor tem nos dado. Porque se temos emprego é porque o Senhor deu. Se você tem um esposo que supre a tua casa, é porque o Senhor te deu. E que o Senhor nos dê sabedoria para conseguir lidar com tudo isso. Que o Senhor nos dê essa sabedoria. No nome de Jesus. Que o trabalho seja sempre feito com boa vontade, com alegria, porque dessa forma o pão não vai nos faltar, não vai faltar o mantimento, não vai faltar roupa, não vai faltar o telhado, não vai faltar roupa de cama, não vai faltar roupa de banho, o calçado, não vai faltar nada para nós. Que nós possamos ter disposição, Senhor, que nós possamos ter força para trabalhar e administrar a nossa casa, que foi o Senhor que deu, porque nada temos de nosso próprio, de nossa própria propriedade, mas tudo pertence a ti. Nós somos apenas mordomos administrando aquilo que o Senhor generosamente tem nos dado. Senhor, nos ensina a cada dia a administrar aquilo que o Senhor tem nos dado. Os bens que o Senhor tem colocado nas nossas mãos, mesmo que sejam bem pequenos. Eu moro numa casinha tão pequena, Senhor, de pau a pique. O chão é de barro. A minha casa não está em reboco. A minha casa, o telhado está falhando, mas que eu possa cuidar desse lar com zelo, para que o Senhor me abençoe de tal maneira que todas essas coisas venham a se tornar melhores. Em nome de Jesus, ó Deus, nos visita nesta hora. Visita essas mulheres que estão lutando a cada dia, Senhor, para ter algo melhor para sua família. Que o Senhor dê essa graça e virtude, porque se elas fizerem, Senhor, como diz na tua palavra, Senhor, elas serão mulheres virtuosas e no lar delas não vai faltar nada. Então, Senhor, continua dando disposição para as nós mulheres. Continua nos dando disposição para trabalhar, para administrar nossa casa. Fortalece, Senhor, os nossos braços. Enche-nos com teu Espírito Santo, meu Deus, de tal modo que nós possamos sempre manter as nossas lamparinas acesas. Senhor, que o teu Espírito Santo esteja em cada uma de nós. Que as nossas lâmpadas sempre permaneçam acesas, porque nunca vai faltar o óleo do teu Espírito Santo. Que o teu Espírito Santo nos ensine a cuidar dos filhos, a cuidar do esposo, a cuidar dos pais, dos irmãos, a cuidar de todos os familiares, dos entes queridos, dos amigos, daqueles que estão na nossa volta. A cuidar deles, Senhor, de uma maneira tão especial, tão cheia de amor, Senhor, que vidas vão poder ser transformadas através dessas virtudes que só o Senhor nos dá. Glória ao nome do Senhor. Senhor, não nos deixe temer o futuro e nem a dificuldade. Nos ajuda com o suprimento que precisamos no nosso dia a dia, Senhor. Nos dá tudo o que precisamos.
Supre as nossas necessidades. Supre as necessidades, Senhor, daquela que agora, Senhor, mas eu estou desempregada. Dá, Senhor, sabedoria, dá estratégia, porque uma mulher virtuosa, ela procura tirar o sustento da sua casa. Ela busca ao Senhor e busca em Deus força para vencer todos os obstáculos. Em nome de Jesus, Senhor, que a nossa vida, que a nossa família demonstre a tua presença por onde nós passarmos, ó Pai. Que mesmo, Senhor, que não tenhamos uma roupa de linho fino, que não tenhamos uma roupa de seda, mas que as pessoas possam ver a higiene, a limpeza, o cuidado, Senhor, o zelo, Senhor, porque tudo que o Senhor nos dá é precioso. Nos ensina a sermos mulheres que cuidam, Senhor, daquilo que o Senhor tem nos dado e colocado em nossas mãos. Que nós possamos cuidar com carinho, Senhor, cuidar com carinho e com zelo. Ensina-nos, Senhor, a administrar o nosso lar, a administrar as nossas finanças. Não permita, Senhor, que nós gastemos com coisas desnecessárias, Senhor. Com coisas supérfluas, Senhor, mas que nós possamos administrar tudo com sabedoria, Senhor, para que no futuro, Senhor, não nos falte nada. No nome de Jesus eu te peço que da nossa boca, do nosso lábio, Senhor, em nome de Jesus, saiam, Senhor, palavras de beneficência, palavras de sabedoria, palavras, Senhor, de retidão, palavras que gerem ensinos profundos àqueles que nos ouvirem, ó Pai. Palavras, Senhor, que ajude o nosso próximo, o nosso ente querido, a viver uma vida melhor, a viver uma vida na tua presença, Senhor. Que nós possamos ser exemplos, Senhor, entre os fiéis, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Que nós possamos ser como aquelas mulheres da tua palavra, Senhor. Mulheres cheias de virtude, Senhor. Em nome de Jesus. Que nós possamos, Senhor, viver uma vida conforme tu queres que nós vivamos, ó Deus. Que da nossa boca saiam essas palavras de sabedoria e beneficência. Que possamos sempre ser pessoas virtuosas, Senhor. Que a nossa graça e beleza, Senhor, seja a Sua presença em nossa vida. Que seja o Teu Espírito Santo em nossa vida, meu Deus. Em nome de Jesus eu peço isso a Ti, Senhor. Ajuda cada vida, Senhor, que está ouvindo essa oração, Senhor. Faz isso na minha vida e faz isso na vida de cada mulher, cada irmã, Senhor, que está ouvindo essa oração. Que ela pegue isso, Senhor, e guarde no coração, esconda no coração. E que ela busque a cada dia viver uma vida de virtude, em nome de Jesus. Querida irmã, seja essa mulher virtuosa. Não entre nesse caminho que a gente vê hoje em dia, né? E por isso muitos lares estão destruídos. Outros nem por isso, né? Às vezes aconteceram outras situações, mesmo a mulher sendo virtuosa, às vezes acontecem situações que acabam, né, fazendo com que o lar se desmorone. Nem sempre isso depende só da gente. Às vezes existem outras circunstâncias. Mas, de modo geral, irmãos, quando a gente busca a presença do Senhor e está na casa dele, buscando o Senhor com oração, com súplica, com jejum, com leitura da palavra, o Senhor se manifesta para nós. Ele vai falar conosco. Ele vai nos ensinar como que nós devemos agir no nosso lar com os nossos filhos. Então, que nós possamos ter essa sabedoria da palavra de Deus, para que quando a gente fala algo com o filho da gente, ou com o esposo, ou com uma pessoa da nossa família, a gente faça isso com amor, com sabedoria do céu. Porque aí essas palavras, elas vão ser certeiras, elas vão entrar ali e vão atingir o objetivo necessário. Seja uma mulher sábia, uma mulher virtuosa. Eu lembrando aqui de uma outra mulher da palavra de Deus, a Esther, né, ou a Dassa. A Dassa era aquela moça criada por Mordecai, era um primo dela, e ela foi criada porque os pais morreram e ela era órfã. E ela obedecia àquela pessoa da família, que era o tutor dela. E quando ela foi escolhida ali para ser rainha, né, do palácio ali do Assuero, ela estava ali, parecia que estava tudo bem, mas de repente houve toda uma conspiração do mal Amã, e aquela conspiração era para que todo o povo judeu fosse exterminado. Ou seja,
todos que faziam parte da vida de Esther, né? Os conterrâneos dela, né? O parente dela, e, enfim, todos seriam exterminados. E mesmo ela no palácio não estaria livre de ser exterminada, porque era um decreto que Amã armou para que o rei, né, fosse colocado o selo real e aquilo não podia ser revogado. E quando Esther foi alertada por Mardoqueu, ela hesitou um pouco, ela disse: Eu não posso chegar na presença do rei, eu estou um mês sem estar na presença dele. Se eu chegar sem ser convidada e ele não estender o cetro para mim, eu vou ser morta. Ela temeu pela vida dela. E o tio falou para ela, o primo falou para ela, Mordecai falou assim: Olha, não pense que por você estar nessa posição que você vai ser poupada. Quem sabe não foi para este propósito que Deus te colocou aí como rainha. Aí ela caiu em si. Então, que nós possamos ser esse tipo de mulher que, quando alguém nos exorta, nos fala algo da parte de Deus, que a gente possa ouvir e guardar no coração e fazer o que for preciso para mudar aquela história, para mudar aquele contexto. Então, Esther, ela falou: então, eu vou fazer algo. Vamos fazer um jejum. Ela colocou todas as moças do harém ali para jejuar, avisou para Mardoqueu para que jejuasse. Ela ia fazer isso por 3 dias. E ela disse: E aí eu vou chegar na presença do rei, eu vou colocar as vestes reais e eu vou chegar à presença do rei. E se eu tiver que morrer, morri. Mas ela ia fazer alguma coisa. E daí, diante daquela coragem que Esther teve, daquela coragem que ela teve, ela arriscou a vida. Mas era o tudo ou nada, de todo jeito eu vou morrer. Então, mas eu vou tentar. Então, que nós possamos ser essa mulher de coragem. Tenha coragem, queridas, de vencer as dificuldades. Não importa a adversidade que você está sofrendo nessa hora, o problema que você está passando, a dificuldade na família, o filho que está nas drogas, o marido que está no adultério, o homem que abandonou a casa, que te deixou sozinha. Não importa a situação, o seu contexto, não importa. Seja corajosa. Esther, ela foi corajosa. Ruth, quando ela tinha uma opção, ela tinha um caminho. Opa, eu estou viúva, não tenho filho, sou jovem ainda, eu posso arranjar um outro casamento e me dá bem ainda. Mas ela amou a sogra, ela escolheu um outro caminho. Era o difícil, né? Então, às vezes, o caminho difícil é você jejuar, como Esther fez. Às vezes, o caminho difícil é você orar, é buscar Deus, é você abandonar alguma prática que você faz errado, que não agrada ao Senhor. É você deixar o seu orgulho, porque existem pessoas, mulheres, que são orgulhosas. O esposo fez alguma coisa, já fica emburrada 5 dias sem falar com o esposo. Ou o filho fez algo, descarrega um monte de pancada no filho. E nós temos que ensinar os nossos filhos e aqueles que estão à nossa volta com amor. Então, a mulher virtuosa que fala em Provérbios 31, ela é uma mulher que ela não tem, ela não se mostra nem um pouco exaltada em nada. Ela é uma mulher muito equilibrada. Que nós possamos buscar da parte de Deus esse equilíbrio. Nós precisamos ter um equilíbrio emocional para lidar com as coisas à nossa volta. Não adianta se desesperar e entrar em pânico. Eu sempre brinco que às vezes a gente passa por umas situações e eu falo assim: não vai adiantar eu bater minha cabeça na parede, né? Não vai resolver nada. Não vai resolver bater a cabeça na parede, gritar, espernear, se desesperar. Nós temos um Deus que é fiel. Nós temos um Deus que é justo. Nós temos um Deus que, quando nós oramos a Ele, o coração dele se derrete. Quando nós jejuamos, porque às vezes tem certas castas de demônios, certas situações que precisam de jejum e oração. E Esther precisava jejuar ali e botar o povo para orar com ela e jejuar. Por quê? Porque Amã era um homem usado por Satanás contra o povo de Deus.
E ela precisou usar o que? As armas espirituais. O livro de Esther, ele não fala em nenhum momento sobre isso, mas nós podemos entender nas entrelinhas que havia uma atmosfera espiritual. Existe um mundo espiritual. E esse mundo espiritual nós só vencemos com oração, com clamor, com jejum, com oração, com busca. Seja uma mulher virtuosa, uma mulher que cuida do lar, que faz tudo isso, mas uma mulher também que busca a face do Senhor, que ora o Senhor, que pede, Senhor, me ajuda a ser uma mulher segundo o teu coração. Me ajuda a ser uma mulher virtuosa, uma mulher que administra bem o lar, uma mulher onde o esposo, os filhos passarem. Nossa, como os filhos dela. Eu tenho muito essa preocupação. Eu não preciso estar muito arrumadinha, não, assim, né? Claro que a gente tem que estar arrumada, assim, bonitinha. Se a gente vai à igreja, a gente sempre, né? O povo de Deus é assim, vai à igreja no culto de domingo, a gente, né, faz aquele cabelo, né? Bota uma roupinha e tal. Mas a minha filha, ela tem que estar melhor do que eu para mim, porque não, 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 ela não vai sair assim, não, que vão dizer que eu sou uma mãe relaxada. Então a gente tem que ter esse zelo, queridos. E da mesma forma que a gente tem que ter esse zelo pelos nossos, da nossa casa, para que eles, quando saírem, as pessoas verem, nossa, como é bem cuidada aquela criança, como aquela moça está bem arrumada, como o cabelo está bonito, como ela está bem cuidada, oh, ela estudou, a mãe se preocupou. Cuide da sua casa. A tua casa é uma igreja, a família é a primeira instituição criada por Deus. Então, do mesmo jeito que Deus tem esse zelo pela família, você precisa ter zelo pela sua família. É você que tem que tomar essa atitude. É você precisa tomar atitude. Ah, mas os homens também não têm. Tem, mas existe um papel que ele é exclusivamente feminino. E isso, queridas, não é, ai, isso é um peso. Oh, que vida dura. Eu tenho que cuidar do lar. É uma glória você cuidar da sua casa, você zelar pela tua casa. Sabe por quê? Porque como diz ali, ó, no versículo 29 de Provérbios 31 diz assim, ó: Muitas filhas agiram virtuosamente, mas tu a todas és superior. Então aí o teu marido, a tua família, as pessoas que estão à tua volta vão dizer: "Nossa, aquela é uma mulher virtuosa. Eu te admiro, porque você tem virtude, você cuida da sua casa, você trabalha, você cuida dos seus. Você não é uma mulher que vai para bagunça, para esbórnia, né? Para curtir a vida, para boate, para balada. Não, você é uma mulher que zela pela tua casa. E quando tem alguma coisa ruim, você vai fazer lá como Esther. Você vai, opa, eu não posso chegar agora. Tá difícil o negócio. Eu chegar na prisão, eu vou morrer. A situação é muito difícil. A situação tá contra mim. Mas você vai ter aquela atitude de que de buscar o Senhor, de buscar o Senhor. E com certeza o Senhor vai te dar a vitória. O Senhor sempre nos dá a vitória. O Senhor sempre abre uma porta de resposta. E qual foi a porta de resposta que ele abriu para Esther? Ele deu estratégias para ela. Ela conseguiu chegar na presença do rei. E aí ela organizou o banquete. Chamou o inimigo. E ela deixou tudo preparado. E aí aquele inimigo, ele foi aos pouquinhos caindo. Ele foi descendo. Tudo que ele tinha conspirado contra o povo de Deus, contra Israel, contra o povo judeu, foi voltando contra ele. No final, até a família disse assim: Nossa, você se meteu com Mardoqueu. O negócio não vai. Esse povo aí, você não vai dar certo para você. É assim que vai acontecer com você, minha querida. Você pode estar passando por uma situação muito difícil, muito adversa, mas na hora que você se posicionar, de falar, Senhor, eu quero ser essa mulher virtuosa, e agora eu vou orar, eu vou buscar a tua face, eu vou clamar a ti, eu vou jejuar, eu vou fazer um clamor, eu vou lutar pela minha casa, eu vou lutar. E se eu tiver que morrer, morri, como diz Esther. Se morrer, morri. Mas você não vai morrer. Você vai viver e você vai colher e você vai festejar como fez ali a rainha Esther. O inimigo tinha planejado uma forca para Mardoqueu e ele morreu na forca que ele fez para Mardoqueu. Ele tinha planejado a morte do povo de Israel, mas aqueles que conspiraram e que planejavam a morte do povo de Israel, esses morreram, porque um novo edito do rei foi feito, onde o povo podia se eh, preparar e combater aquele mal. E a Bíblia diz que as pessoas temeram em todas as províncias do reino. Eram muitas províncias.
Em todas as províncias, quando chegou a notícia, as pessoas temeram. Ainda tiveram aqueles que quiseram lutar contra o povo, que sempre vai ter algum adversário, né? A luta do crente, ela nunca passa. Você sempre tem uma luta aqui, você tem uma vitória e você continua em luta. Em luta, porque a nossa batalha final é com Cristo. Mas nós vamos ter sempre batalhas, batalhas e lutas. Mas você sempre vai ter o quê? Vitórias, 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 vitórias. E mesmo quando você pensar que agora eu tive uma derrota, não há derrota. Deus vai estar te preparando para coisas maiores que Ele vai fazer lá na frente na sua vida. Ele vai te dar bagagem, Ele vai te revestir, Ele vai te dar autoridade. Você vai dizer, não, eu já passei por essa situação, não. Agora isso aqui para mim, ó, eu tiro de letra. Então, todos esses problemas que você tem passado, todas essas adversidades, vão se transformar em vitória, em alegria, em aprendizado para a sua vida, em aprendizado, porque essa mulher sábia é uma mulher que ela busca aprender, porque como é que ela administra as coisas? Porque ela aprendeu com alguém. Ela aprendeu, ela soube aprender, ela soube ouvir. E quando a gente ouve uma palavra, como Esther ouviu lá do primo, do Mardoqueu, não pense que por você estar aí, que você vai sair ilesa. Você não vai sair ilesa. Você foi colocado aí por um motivo. Você tem uma família, e uma família, se você talvez não tenha família cristã, é sozinha. Você foi colocada ali, no meio dos ímpios, para que você faça a diferença, como Esther fez. E aí ela fez o que? Ela ouviu aquele chamado. E ela foi buscar Deus. Não, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu não vou ficar parada, não. E no final, o povo ganhou a vitória. Todo o povo judeu. Todo, senão o povo tinha sido exterminado. E se o povo de judeus tivesse sido exterminado, sabe o que ia acontecer, queridos? Nós não estaríamos aqui adorando a Jesus, porque Jesus, ele vem do povo judeu, ele é judeu. Então esse era o plano de Satanás, era destruir o povo judeu para que um Salvador não pudesse nos nascer. Mas o Salvador veio. O Salvador veio e é Cristo. Então o povo ali de Israel, até hoje eles comemoram a festa de Purim. É uma festa de alegria, onde eles lembram, né, esse grande livramento que Deus deu. E eu sei que Deus tem grande livramento para a sua vida, no nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Querido, leia a palavra do Senhor. Leia o livro de Ruth, o livro de Esther, leia Provérbios 31. Medita na palavra do Senhor. De dia e de noite, busca ser uma mulher virtuosa, que Jesus te abençoe, que Jesus te guarde. Jesus ama você, Jesus quer você vencedora, Ele quer que você festeje. E a festa assim, é presentes, né? Alegria, dádivas aos pobres, é você presentear os seus e fazer pelo próximo, porque a mulher virtuosa, ela também olha para o aflito. Que Jesus te abençoe e te guarde. Compartilhe o vídeo, manda para os teus amigos, para as tuas amigas, dá o like. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Em nome de Jesus. Fica na paz do Senhor. Glória a Deus. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Glória ao nome do Senhor.